Olá, boa noite. O programa de hoje foi elaborado a partir da reclamação do telespectador Giovanni Bosco de Almeida. Durante um programa Segue o Som de algumas semanas foi usado o termo homossexualismo, que nós entendemos que se refere à doença, e quando deveria ser substituída, como já está decidido, por homossexualidade. A ciência já chegou à conclusão de que a mente humana se nutre de símbolos linguísticos, palavras que descrevem e contribuem para a manutenção de uma realidade comum a todos. Mas as palavras não servem apenas para comunicar. Michel Foucault, um importante filósofo que se dedicou à história dos sistemas de pensamento, afirmava que não existe discurso neutro ou desinteressado. Para Foucault, toda linguagem expressa uma vontade de poder ou de dominação. Simbolicamente, o que o telespectador Giovanni Bosco cobrou da emissora pública não foi apenas uma correção da linguagem, mas a adesão do sistema público de comunicação aos esforços da sociedade para mudar a si mesma. E se a linguagem produz a realidade, como garantem os estudiosos, trabalhar sobre a linguagem pode ser um caminho para produzir uma sociedade mais justa. Esse é o assunto de hoje do Público na TV, um programa produzido pela ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. Abolir referências discriminatórias da linguagem virou sinônimo de ser politicamente correto. Uma expressão que não tem o significado positivo que as palavras indicam. Muito pelo contrário, carrega o sentido da resistência à mudança de linguagem pretendida pelos segmentos sociais que se sentem prejudicados. O telespectador Giovanni Bosco de Almeida chamou atenção para o uso indevido da palavra homossexualismo no programa da TV Brasil. Vamos acompanhar o assunto e ver como a programação respondeu ao telespectador. Numa noite de insônia saí, procurando emoções diferentes. Chamada Galeria do Amor, essa música. Ele fala que é a melhor letra da vida dele e ele foi totalmente petulante em falar sobre o homossexualismo, o amor, liberdade, vamos viver, enfim. Então... Durante um programa Segue o Som de algumas semanas foi usado o termo homossexualismo, que nós entendemos que se refere à doença, enquanto homossexualidade se refere à condição daquela pessoa por uma não opção, porque ninguém optou por ser homossexual ou não, mas por aquela condição de sexo. Onde muitos tentavam encontrar o amor numa troca de olhar. Então, Giovanni, agradecemos a sua participação e também a sua audiência para o Segue o Som. Em relação à terminologia, do termo homossexualismo e homossexualidade, não há incorreção no uso do termo homossexualismo, mas a gente entende toda essa luta histórica, política, que foi travada contra o preconceito. Discutindo aqui com a equipe do Segue o Som, inclusive com o Mariano Marovato, apresentador do programa, que citou o termo, nós achamos muito mais, reflete muito mais a nossa posição o uso do termo homossexualidade. Concordamos com você. Até no meados metade do século XIX, essa palavra homossexualismo estava ligado à doença. E com os estudos, com a Organização Mundial da Medicina, chegou-se à conclusão, à reflexão que homossexualidade não é doença. Então, tira-se o final da palavra, do ismo, que geralmente está ligada à doença, raquitismo, bruxismo, alcoolismo. Então, está ligado à doença. Então, tirou-se o final
porque a ciência, com o avanço do estudo, da observação, constatou-se que não se trata de uma doença, e sim de uma orientação afetiva sexual que uma pessoa tem pelo mesmo sexo. Não é uma opção, a pessoa ela não tem, assim como na heterossexualidade, você não escolhe apaixonar por alguém, você não sabe por que você apaixonou por fulano e não por ciclano. Então, a homossexualidade também não é uma opção nesse sentido. A pessoa fala assim, agora eu vou gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Isso acontece, né? A afetividade pelo mesmo sexo, o amor pelo mesmo sexo, a paixão acontece naturalmente, não é que eu escolho aquilo. A manifestação do Giovanni nos dá a oportunidade de dialogar com o público e com os produtores de conteúdo da TV Brasil sobre uma demanda sutil, mas que pode provocar mudanças de comportamento na sociedade. Narrativas massivas, como as narrativas dos meios de comunicação de massas, elas não são neutras. O assunto continua no próximo bloco. Não saia daí. A gente volta já. Bom, tem muitos termos que não se usam mais, assim, mas historicamente, se a gente for ver, já tinha mongoloide, mongol. Às vezes a gente, no sentido pejorativo, ainda percebe em alguns ambientes. Tem mais ou menos um mês que eu fui para o aniversário e minha filha foi tratada assim. Ela estava no parquinho e uma criança de mais ou menos 7 para 8 anos de idade falou assim, não vamos brincar com essa criança não, que ela é mongol. E aí, assim, provavelmente essa criança não deve estar escutando da sociedade, mas talvez os pais dentro de casa se reporte dessa forma a pessoa com síndrome de Down. Então a gente vem numa luta aí para tentar adequar o nome, né? E se fosse com você? O exercício de se colocar no lugar do outro pode ser um bom indicador da melhor forma de nos referirmos a quem quer que seja. Veja agora outros casos. O termo mais adequado, eu penso no alcoolismo, no alcoolista ou no alcoólico, para tirar essa conotação de idolatrar. Porque o alcoólatra, o ólatra, né, é de origem de idolatrar. E, na verdade, a maioria deles, ou quase todos, não idolatram, porque eles são aprisionados, né, e são destruídos pelo álcool, estão mais ali como um cativeiro, né? E não é uma adoração, não é uma idolatria, né? E esse termo tão pequenininho, ele destrói muito trabalho que é feito, às vezes com muita terapia. O aidético. Não precisa isso. Diz que eu vivo com AIDS, mas não diz que eu sou uma aidética. Por exemplo, o leproso. Eu falo leproso porque a gente trabalha com os rancinianos aqui, né? E que destrói a pessoa. Você é leproso, afasta de mim. Você é aidético, afasta de mim que eu corro risco também. Entendeu? Como se nós fôssemos uma bomba a explodir a qualquer momento. E a gente tem que imaginar o outro. Denegrir nada mais é do que tornar negro. A reorganização do uso tende a contribuir também para a reorganização das estruturas de pensamento que têm legitimado a prática de racismo no Brasil. Nunca utilizar a questão do portador, porque a deficiência não é uma coisa transitória, assim como o telefone celular, a cédula de identidade, que nós portamos e às vezes deixamos em casa, deixamos no trabalho. Então a deficiência, nós não fazemos isso. Nem também deficiente, não é? Porque o trabalho que essa pessoa executa, a atividade que essa pessoa executa, não é uma atividade deficiente, é uma atividade tão eficiente quanto qualquer uma de nós, pessoas sem deficiência. Então é importante, anote aí, pessoa com deficiência.
não é só mudar o nome, como é que se fala. Tem de ser também como é tratada as pessoas do jeito certo. A mídia é um megafone que desempenha um papel pedagógico na sociedade, mesmo não sendo essa a sua função. Através da mídia, muitos comportamentos são aprendidos e o modo de olhar o outro e o mundo sofre uma certa influência. Veja na entrevista. Palavras, termos, conceitos, narrativas, elas carregam sistemas de valores, elas carregam maneiras de enxergar o mundo, visões sobre como enfrentar, por exemplo, determinadas problemáticas sociais. Principalmente narrativas massivas, como as narrativas dos meios de comunicação de massas, elas não são neutras. Elas não apenas refletem mentalidades, elas constroem mentalidades. Vamos para um pequeno intervalo. A gente volta já. Neste bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre os efeitos da linguagem no nosso cotidiano com a doutora Viviane Rezende. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade da UNB e a entrevista foi feita por Dayana Hashim. Certamente as palavras podem carregar ideologias e preconceitos e essa não é uma questão apenas de linguagem. Então, para a gente compreender como isso acontece, a gente deve antes compreender que a linguagem e a sociedade estão articuladas, intimamente articuladas. Então, não é a palavra que é ideológica num sentido interno da língua, né? Mas o sentido que a palavra ganha na sociedade. Então, é o sentido que ela carrega que é ideológico. Eu não diria que todas as palavras carregam ideologias, mas algumas sim, porque são termos que estão associados à manutenção de relações de dominação. Por exemplo, a relação de dominação que existe entre mulheres e homens numa sociedade machista. Então é por isso que querer explicar por que a nossa presidenta prefere ser chamada presidenta é uma questão que não se explica com base na língua, né? Então, se a gente olha para isso pensando só na língua, é fácil dizer coisas do tipo, mas essa palavra não existe na língua portuguesa, não tem necessidade, né? O presidente, a presidente, não precisa de presidenta, mas precisa porque é outra coisa que está sendo marcada, que não é uma questão linguística, mas uma conquista histórica. Ao se comunicar, a gente também representa o mundo, e esse mundo é um mundo físico, mas também um mundo emocional, um mundo mental. A gente identifica pessoas, grupos sociais, a gente se identifica e a gente age sobre o mundo e sobre outras pessoas. Então, os modos de representação são importantes. O modo como a gente representa um segmento da sociedade implica sobre as construções identitárias, sobre o modo como a gente entende e age sobre aquela situação. Por exemplo, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua prefere que se fale em população em situação de rua e não em moradores de rua. Isso tem uma implicação para o modo como a gente compreende a situação de rua. Dizer que alguém é um morador de rua é, de certa forma, naturalizar essa condição como um estado permanente. Então, aí a gente tem um modo de operação da ideologia, que é chamado reificação, né? Que é eternalizar uma condição como sendo parte da identidade, né? Parte daquilo que essencialmente identifica o indivíduo. Já a pessoa em situação de rua marca a natureza transitória dessa situação, o que nos leva à possibilidade de superação disso. Como não há uma resposta para essas questões que seja de base linguística, então não adianta ir buscar na gramática ou nas teorias de linguagem uma orientação sobre que palavras usar e que palavras evitar. Então eu penso que a televisão e as redes de comunicação, especialmente as públicas, não é? Os meios públicos de comunicação deveriam se pautar pelas demandas dos movimentos sociais. Então, se o movimento social diz que o termo é homoafetividade, então eu acho que os meios de comunicação devem respeitar essa demanda. Se os movimentos sociais dizem que o termo é população em situação de rua, penso que os meios públicos e também os privados, claro, deveriam respeitar essa demanda. Essa é uma questão delicada e que não tem
nenhuma explicação de ordem linguística. Então é preciso buscar mesmo na sociedade a orientação sobre como agir discursivamente em relação a grupos específicos, especialmente aqueles grupos em situação de prejuízo. Todos os avanços que a gente teve, a gente também tinha de ter avanço na questão da terminologia, na questão das palavras e dos termos que são usados para se referirem às pessoas que têm HIV/AIDS. A criança com síndrome de Down ela pode nascer com alguns comprometimentos, mas ela não é doente. Ela tem apenas uma deficiência. São pessoas que realmente são diferentes e nós devemos chamá-las da forma adequada. Chamar primeiramente pelo nome. São pessoas e são diferenciadas e cada um de nós tem um nome. Isso precisa ser questionado no cotidiano do jornalismo e no cotidiano das demais pessoas também. É um processo, é uma postura de reflexão e de tentativa de olhar, de respeito a um sentimento diferente da maioria, né, que nós aprendemos. A ouvidoria agradece ao telespectador Giovanni Bosco de Almeida e a todos os que contribuíram para a reflexão trazida nesta edição. Eu tenho certeza que a TV Brasil está cumprindo um papel de emissora pública e que está levando a educação aos brasileiros. Antes de encerrarmos, gostaríamos de fazer um convite. A ouvidoria da EBC estará promovendo o Colóquio Internacional de Ouvidorias de Comunicação Pública nos próximos dias 24 e 25 de junho, no Espaço Cultural da EBC, em Brasília. O tema principal é a prática do direito do cidadão à informação e à comunicação. Se você quiser participar, solicite a inscrição pelo e-mail cerimonial@cp.ebc.com.br. O Público na TV fica por aqui. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e obrigada pela audiência.